Fala aí, minha família, tudo bem com vocês? Então, quero bater um papo aqui com vocês rapidinho sobre o livro de Mateus, no capítulo 14, porque ali conta uma história incrível. Jesus tinha recebido a notícia que João Batista havia sido decapitado, então ele atravessa para o outro lado, para um lugar deserto, provavelmente para viver o seu luto, porque ele era 100% homem também. E quando chega lá, a multidão chega primeiro que ele, então ele cura os enfermos, ele multiplica os pães e os peixes, alimenta a multidão e depois ele despede a multidão, manda os discípulos atravessarem para o outro lado e ele sobe para o monte para orar. Então isso aqui é importante demais. Jesus ele sobe para um lugar bem alto, para um monte, para ele ali tirar um período de oração. Só que ele manda os discípulos atravessarem, ele não convida os discípulos para orarem com eles. E no meio do caminho, a Bíblia diz que os discípulos eles se deparam com um mar revolto, com uma grande tempestade. E o que vai acontecer? No momento em que eles estão atravessando esse momento difícil ali no mar, Jesus estava orando. Então, por que é que eles conseguiram atravessar? Por que é que eles sobreviveram? Porque Jesus estava orando, porque Jesus estava intercedendo. Então, Jesus vem andando sobre o mar. E quando ele chega perto do barco, os discípulos acham que era um fantasma. Falou, é um fantasma. Jesus falou assim, sou eu, não temas. Aí Pedro diz assim, se é o Senhor, permita que eu vá andando até o Senhor sobre as águas. Então, olha só, Jesus afirmou, Jesus disse, sou eu. Aí Pedro diz, se é o Senhor mesmo, então Pedro colocou uma dúvida no lugar onde Jesus colocou uma afirmação. Jesus disse, sou. Pedro disse, se. Já percebeu que a gente gosta de colocar dúvidas em cima daquilo que Jesus já afirmou? Ele disse que está conosco todos os dias. A gente diz, está mesmo. Se ele estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Se ele estivesse realmente comigo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Então a gente gosta de colocar dúvidas em cima daquilo que Jesus colocou uma afirmação. Então, Pedro diz, é o Senhor? Ele falou, sou eu. Então permita que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. Ou seja, quando Pedro coloca o pé no mar e começa a andar, os discípulos acreditaram que era Jesus. Por que é que eles não acreditaram até esse momento? Porque até o momento em que Pedro pisou nas águas, eles só tinham a voz. Agora, eles têm um milagre. Então Jesus falou com Pedro, por que ele não acreditou? Jesus falou com os discípulos, por que eles não acreditaram? Simples, é só você entender. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. A gente acredita mais quando Jesus faz do que quando ele fala. Então, para a gente acreditar que ele está com a gente, ele tem que fazer. Por quê? Só a voz não basta. Só ele falar não serve. Ele tem que fazer, ele tem que realizar. E a gente precisa entender que aquilo que ele fala tem que trazer mais impacto na nossa vida do que aquilo que ele faz. Porque nem sempre ele vai fazer, mas ele sempre vai falar. A palavra dele está aqui disponível para a gente, 24 horas por dia. Você entende isso? Por que eu estou falando isso, se o nosso assunto aqui é sobre intimidade? Porque todos ali reconheceram o milagre, mas nenhum deles reconheceram a voz. Por quê? Porque para reconhecer o milagre, até o ímpio reconhece, mas para reconhecer a voz tem que ser íntimo. Porque é inadmissível os discípulos não reconhecerem a voz de Jesus, já que eles andavam com ele. Por que não reconheceram? Porque não eram íntimos. Você entende quando eu falei aqui no início que Jesus subiu para o monte para orar? Jesus está querendo ensinar para eles o seguinte, se eu, que sou o Filho de Deus, que realizo milagres, eu sinto necessidade de orar e falar com o Pai, imagina vocês, que não cura nem gripe de ninguém. Jesus está dizendo, vocês reconheceram o milagre porque vocês são bons em ver, mas vocês são péssimos em ouvir. Porque para ver, até o ímpio vê, mas para ouvir tem que ser íntimo. Jesus está dizendo assim, ó, eu subi um monte para orar para que vocês sigam o meu exemplo. Vocês precisam ser de oração, porque para ser íntimo tem que dobrar os joelhos, botar a boca no pó e me buscar em oração. Porque para ouvir o que eu tenho a dizer tem que ser íntimo. E íntimo só quem coloca o joelho no chão. Tamo junto pelo Rei, pelo Reino. Deus te abençoe. Tamo junto sempre.